Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós faremos uma introdução ao estudo dos 10 mandamentos. Mas antes de darmos início, vamos fazer a nossa oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós iremos estudar a introdução aos 10 mandamentos, tá certo? E iremos utilizar os parágrafos do 2052 ao 2082 do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Então você pode acompanhar aí, estudar junto com a gente, pegar o seu catecismo, tá? Eu vou fazer, obviamente, um resumo aqui, porque senão vai ficar muito extenso, mas você pode sim ler esses parágrafos que com certeza você vai conseguir se aprofundar ainda mais naquilo que está sendo dito, tá bom? Então vamos lá. Então o Catecismo da Igreja Católica, ele vai abrir esta sessão a respeito dos 10 mandamentos, fazendo uma breve introdução, explicando o que são de fato os 10 mandamentos. Então, nós sabemos que os 10 mandamentos, pessoal, eles são retirados, eles são encontrados na Bíblia lá no livro do Êxodo e também no livro do Deuteronômio. Na realidade, é um compilado daquilo que Deus havia dito a Moisés no alto do monte. Como nós sabemos, Deus mesmo entregou as tábuas da lei a Moisés, Deus escreveu com sua própria mão os 10 mandamentos na rocha para que isso fosse entregue então ao povo, tá? Então, lá no Catecismo, na página 539, não no parágrafo, mas na página 539, nós vamos encontrar todas as passagens do Antigo Testamento, de Êxodo e de Deuteronômio, relacionadas aos 10 mandamentos. Na verdade, depois a igreja mesmo, ela organizou esses mandamentos em 10 palavras, em 10 artigos, que são aqueles que nós conhecemos ainda hoje, tá bom? Mas na realidade, se você pegar lá na Bíblia mesmo, vai aparecer, ele vai ser muito mais desenvolvido, né, tanto no Êxodo quanto no Deuteronômio. Depois a igreja vai organizar isso em 10 mandamentos, em 10 artigos, como nós conhecemos hoje. Então o Catecismo abre este capítulo recordando aquele encontro que Jesus teve com um jovem rico. Aquele rapaz pergunta para Jesus: Mestre, o que devo fazer para entrar na vida eterna, para ganhar a vida eterna? E Jesus diz para ele: observa os mandamentos. E aí Jesus vai falar os mandamentos para ele. Depois o Senhor ainda vai acrescentar: se queres ser perfeito, vende tudo, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Então Jesus está apresentando ao jovem rico a nova lei, a sua nova lei, a lei da vida, a lei verdadeira. Porque não basta observar os 10 mandamentos, mas Jesus, como nós sabemos, vai levar todos esses ensinamentos à plenitude. Ele vai dizer: agora você, além disso, deve deixar tudo para me seguir. E aqui apontando para os conselhos evangélicos, que são obediência, pobreza e castidade. No Novo Testamento, na plenitude dos tempos, como nós dizemos, Jesus dará um novo sentido à letra da lei. Moisés disse tal coisa, e aí Jesus vai dizer, vai levar à plenitude. Ele diz, lá no Sermão da Montanha: foi dito aos antigos, não matarás, né? Mas Jesus vai dizer, eu porém vos digo, ou seja, ele vai levar à plenitude os mandamentos da lei antiga. E basicamente os 10 mandamentos, eles são resumidos em duas grandes leis. A primeira delas é amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda, amar ao próximo como a si mesmo. Essas são as duas grandes leis. O próprio Jesus vai dizer que todos os 10 mandamentos eles se baseiam nesses dois grandes mandamentos. Então a própria palavra decálogo significa 10 palavras. Deca vem de 10, né? E logo vem de palavra, discurso. Então são as 10 palavras de Deus ao seu povo. O catecismo aponta também a importância de nós
contextualizarmos os 10 mandamentos, ou seja, nós observarmos em que situação histórica eles foram entregues ao povo. A gente pode lembrar que no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, o povo era ainda escravo do faraó no Egito e Deus manda Moisés para libertar o povo das mãos do faraó. Aí depois eles vão atravessar a pé enxuto pelo Mar Vermelho, Deus vai salvar o seu povo, vai prometer uma terra para a qual eles vão caminhar durante 40 anos em busca dessa terra prometida. Então, o contexto dos 10 mandamentos é justamente a libertação. Depois que o povo é liberto, Deus então vai entregar a sua lei. Falei, olha, se vocês querem ser felizes, se vocês querem permanecer no caminho da vida, se vocês querem encontrar a vida verdadeira, vocês devem obedecer aos meus mandamentos. E aí Deus faz então com o povo uma aliança de amor. Os 10 mandamentos, portanto, eles são o reflexo do amor de Deus que liberta o seu povo. E para que esta liberdade, essa libertação permaneça, é preciso que o povo de Deus, permaneça também fiel a esta aliança, fiel aos 10 mandamentos. Tanto que o próprio nome, testamento, a gente fala Antigo Testamento, também o testemunho, eles são um testamento que contém as cláusulas, digamos assim, o pacto entre Deus e os homens. O próprio Deus faz um pacto com a humanidade, faz um pacto com os seus filhos, ou seja, ele faz o seu testamento, ele faz a sua aliança. E essas tábuas da lei, depois que são entregues a Moisés, elas serão colocadas na arca da aliança, na própria arca. E dentro, então, da arca da aliança, as tábuas da lei serão levadas para todos os lugares e indicando ali a presença de Deus, porque aquelas tábuas com os mandamentos foram entregues pelo próprio Deus. Deus escreveu com a sua mão, Deus escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos para o seu povo. Então, em primeiro lugar, os 10 mandamentos eles demonstram o amor de Deus para com o seu povo. Ele diz, eu te fiz sair da terra do Egito, da casa da escravidão. E depois, em segundo lugar, os 10 mandamentos são um sinal da pertença a Deus. Aqueles que pertencem a Deus devem viver os 10 mandamentos como um sinal de ação de graças por essa libertação que o próprio Deus realiza na vida do seu povo. Viver os 10 mandamentos é viver em atitude de louvor a Deus, daquele que nos faz livres. Quem vive os 10 mandamentos vive na liberdade dos filhos de Deus. E na tradição da igreja, os 10 mandamentos eles têm um lugar especial, sobretudo na catequese. Se nós pegarmos a história da igreja, os 10 mandamentos sempre foram ensinados na catequese. Além disso, no século XV, criou-se fórmulas fáceis de memorizar que estão ainda em uso nos dias de hoje. Então foi criado no século XV, lá nos anos 1400 e tantos, algumas fórmulas para as pessoas decorarem, memorizarem os 10 mandamentos, que era aquilo que eu estava falando no começo. A gente nós temos as passagens bíblicas, Êxodo, Deuteronômio, com a lei de Deus no original. Mas então depois, com o tempo, até mesmo para que as pessoas pudessem memorizar, transmitir isso, foram criadas algumas fórmulas, e inclusive a gente conhece muito bem os 10 mandamentos nas fórmulas que foram criadas. Depois, Santo Agostinho é aquele cara que vai organizar, ele vai fazer essa divisão dos 10 mandamentos, de tal forma que ainda hoje católicos e luteranos, até mesmo os luteranos, utilizam essa fórmula que foi criada pelo próprio Santo Agostinho. Entretanto, a gente sabe que, por exemplo, os padres gregos, os padres ortodoxos e até mesmo algumas comunidades protestantes, elas fazem uma divisão diferenciada de nós católicos. Então, nós temos a nossa organização dos 10 mandamentos, que veio de Santo Agostinho, e os protestantes e alguns padres ortodoxos e gregos organizam de outra maneira. Portanto, se você encontrar por aí uma outra forma de organizar os 10 mandamentos, entenda que quem organizou a forma que nós conhecemos hoje foi Santo Agostinho, foi adotada pelos católicos. E as 2 tábuas da lei, elas são divididas. Numa delas, há 3 mandamentos que se referem ao amor a Deus. E na outra tábua nós temos outros 7 mandamentos, completam os 10, 7 mandamentos referentes ao amor ao próximo, que são justamente os 2 grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, adorá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, não tomar o seu santo nome em vão, guardar os domingos e festas,
e depois nós temos os outros mandamentos referentes aos nossos irmãos. Não matar, não pecar contra a castidade, não cobiçar a mulher do próximo. E a gente tem todos aqueles mandamentos que nós teremos tempo para estudar, com a graça de Deus, um por um, aqui no nosso canal. Portanto, os 10 mandamentos eles são válidos até hoje. A igreja não extinguiu os 10 mandamentos, porque o próprio Cristo levou à plenitude os mandamentos. E nós, como católicos, como cristãos, que amamos Jesus, vamos também viver esta única palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus ela não é diferente. Jesus mesmo falou, eu não vim para abolir a lei, mas para levá-la à sua perfeição, à sua plenitude. Então os 10 mandamentos, ainda segundo a resposta de Jesus ao jovem rico, eles são válidos para nós também. Ainda o catecismo diz o seguinte, que há uma unidade entre os mandamentos. Por exemplo, se você transgredir um mandamento, você estará transgredindo a todos os outros. Se você deixar, sei lá, se você cometer adultério, você estará pecando contra os outros mandamentos, porque você deixa de amar a Deus sobre todas as coisas, porque foi Deus quem nos mandou fazer assim, deixa de amar o próximo. Portanto, os mandamentos estão tão entrelaçados entre si que transgredir um mandamento significa transgredir também outros mandamentos. Além disso, o Catecismo da Igreja diz o seguinte, que os 10 mandamentos recordam ao ser humano a lei natural que foi impressa no coração de cada homem, de cada mulher, pelo próprio Deus. Então, Deus, quando nos criou, já imprimiu em nossos corações, Ele já colocou dentro do coração de cada um de nós os seus mandamentos. Nós sabemos, aquela coisa da voz da consciência que eu sempre falo aqui, nós sabemos qual é a vontade de Deus, nós sabemos que matar é pecado, nós sabemos que roubar é pecado, nós sabemos disso porque isso está dentro de nós, foi colocado pelo próprio Deus para nós vivermos. Entretanto, o coração do homem se tornou tão endurecido que Deus teve que recordar ao homem a lei que ele mesmo havia colocado em seu coração. Então Deus teve que gravar na rocha os 10 mandamentos para que o homem pudesse visualizar aquilo que ele devia visualizar dentro de si mesmo. Dizia Santo Agostinho, o coração do homem se tornou mais duro do que a rocha, de tal forma que Deus conseguiu, gravar na rocha os seus mandamentos, mas no coração do homem não conseguiu gravar de tão duro que era o coração, era mais duro do que uma rocha. Então os 10 mandamentos, eles fazem parte da nossa essência humana, né? Eles fazem parte da nossa natureza, eles estão gravados em nós, porque Deus assim o fez. E são obrigações graves, nós devemos fazer porque faz parte da nossa natureza. Não viver os 10 mandamentos é transgredir a própria natureza humana, é deixar de ser homem, é deixar de ser humano, né? Se nós deixamos de viver aquilo que os 10 mandamentos nos pedem, nós deixamos de lado a nossa própria natureza. E com relação à gravidade de transgredir os mandamentos, o catecismo diz o seguinte, que depende das circunstâncias e da intenção da pessoa. Então, não significa simplesmente que qualquer coisa que eu fizer ali que não estiver dentro dos 10 mandamentos, eu já estou em pecado mortal. O catecismo está dizendo que a gravidade varia de acordo com as circunstâncias e com as intenções de quem o praticou. E, finalmente, ele encerra dizendo o seguinte, que aquilo que Deus nos manda fazer, Ele torna possível por sua graça. Ou seja, desde que nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra, Ele nos deu a graça, ou a força do Espírito Santo que nos auxilia, que nos conduz, para que nós tenhamos a força, a capacidade de colocarmos em prática os 10 mandamentos e assim chegarmos à plenitude da vida cristã, que é a santidade. A santidade é possível se nós nos deixarmos conduzir, guiar pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele mesmo vai nos conduzindo, vai nos dando sabedoria, vai nos mostrando o que devemos fazer. E aí nós chegaremos onde Deus sempre desejou, que é voltarmos a resplandecer em nós a sua imagem e a sua semelhança desde antes da criação. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa nossa caminhada. Nós pedimos ao Senhor que Ele derrame sobre nós, sobre mim e sobre você, a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.